Abra, por favor, a sua Bíblia no livro de Números, capítulo 12. Números, capítulo 12. Nós seguimos na nossa série sobre o fruto do Espírito, em complemento àquilo que nós vimos no nosso estudo da carta de Paulo aos Gálatas. E hoje nós vamos falar a respeito de mansidão. Mansidão, essa atitude resiliente e persistente diante da ofensa e diante da arrogância dos homens. Nós vamos aprender o que pode nos garantir um espírito manso, mesmo quando o ataque surge no nosso próprio quintal. Leamos então, Números, capítulo 12. Miriam e Arão são os dois irmãos de Moisés, os dois irmãos mais velhos de Moisés, falaram contra Moisés por causa da mulher cuxita que este havia tomado, pois ele tinha tomado uma mulher cuxita. E disseram, será que o Senhor falou somente por meio de Moisés? Será que não falou também por meio de nós? E o Senhor ouviu o que eles disseram. Moisés era um homem muito manso, mais do que qualquer outro sobre a terra. Imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam, vocês três, dirijam-se à tenda do encontro. E os três foram até lá. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam e eles se apresentaram. Então o Senhor disse, ouçam agora as minhas palavras. Se entre vocês há um profeta, eu, o Senhor, em visão me faço conhecer a ele ou falo com ele em sonhos. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Falo com ele face a face, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, vocês não tiveram medo de falar contra o meu servo, contra Moisés? E a ira do Senhor se acendeu contra eles, e ele se retirou. Quando a nuvem se afastou de sobre a tenda, eis que Miriam estava leprosa, branca como a neve. Arão olhou para Miriam, e eis que ela estava coberta de lepra. E Arão disse a Moisés, meu Senhor, não ponha sobre nós este pecado, porque agimos de forma tola e pecamos. Não permita que Miriam seja como um aborto, que saindo do ventre de sua mãe tenha metade da sua carne já consumida. Moisés clamou ao Senhor, dizendo, ó Deus, peço-te que a cures. O Senhor respondeu a Moisés, se o pai de Miriam tivesse cuspido no rosto dela, não seria envergonhada por 7 dias? Que ela seja encerrada 7 dias fora do arraial e depois trazida de volta. Assim, Miriam foi detida fora do arraial durante 7 dias. E o povo não partiu enquanto Miriam não foi trazida de volta. Porém, depois o povo partiu de Hazerote e acampou no deserto de Parã. Palavra do Senhor, leitura da palavra do Senhor até aqui. Você provavelmente já se deparou com pessoas imbuídas de um espírito competitivo muito arraigado. Pessoas que não aceitam perder nem mesmo num jogo de par ou ímpar. Ou então pessoas que não aceitam de maneira nenhuma um segundo lugar numa competição esportiva. Aliás, esse ponto parece fazer parte até do DNA do brasileiro. O vice-campeonato é tão ruim quanto a última colocação. É só o título que importa. Essas são facetas da competitividade que não são tão relevantes, ao menos à primeira vista. Mas e quando a competitividade se revela no ambiente de trabalho? A disputa por espaço, a insatisfação com a promoção do outro, a ânsia por melhores posições, todas são coisas que podem corroer a melhor das equipes. Por que o outro merece estar onde está quando eu tenho mais tempo de casa ou quando eu sou muito, pelo menos aos meus olhos, muito mais competente do que ele? Eu já vi casais até muito competitivos. Quem controla as despesas do casal, a quem incumbe educar as crianças, como nós tomamos as grandes decisões da vida. É da natureza caída da família, e isso desde a queda, a disputa pelo domínio. E essa disputa ela vem arrasando a casa, destruindo casamentos e levando sofrimento aos filhos. É ainda triste quando nós vemos esse espírito de competitividade no meio do povo de Deus. Uma sensação de falta de importância quando você está em um ministério de apoio e não ministrando a palavra ou então cantando com o grupo de música da igreja. Ou então o oposto. A ilusão de que o meu ministério, o ministério em que eu sirvo, esse é o mais importante de todos. Ou então ainda,
a impressão de que eu sou mais santo, mais piedoso, mais digno de Deus do que o meu irmão que está aqui do lado. Isso tem nome: arrogância. Orgulho espiritual que leva à dissensão, à separação, à intriga, ao comprometimento de valores que deveriam ser muito caros ao nosso coração do que nós o tratamos. É o que nós temos nessa passagem. O povo de Deus parte do Sinai, onde recebeu as tábuas da lei, e chega à região de Cádiz Barneia. Ali o povo de Deus vai permanecer por 40 anos. 40 anos. Por causa da sua incredulidade, pela dureza de coração, sendo trabalhados por Deus antes de tomar Canaã. Números, meus irmãos, é o livro das peregrinações de Israel. Um livro marcado, de um lado, pela fragilidade do homem, e do outro lado, pela fidelidade de Deus. Nós temos aqui os irmãos mais velhos de Moisés, Miriam e Arão, questionando o papel do caçula diante do povo. Miriam e Arão aqui, eles afrontam a autoridade de Moisés, mas em última instância, eles estão afrontando a vontade perfeita de Deus. Porque foi Deus quem escolheu a Moisés como seu instrumento. Eles não deveriam desafiar a Deus dessa maneira. E nem você deveria. Como Moisés reage? Com revolta? Com choro? Imprecações, maldições contra os irmãos? De maneira alguma. A atitude de Moisés é reveladora. E ela é didática para nós. Com Moisés, nós aprendemos que a mansidão é a melhor resposta à arrogância. A mansidão é a melhor resposta à arrogância. Nós veremos hoje, então, de onde surge a arrogância, em primeiro lugar, quais as consequências da arrogância e como respondermos à arrogância. De onde ela surge, quais suas consequências e como responder a ela. A Bíblia nos fala, meus irmãos, que Deus odeia o arrogante. Mas o texto nos mostra que mesmo gente consagrada, como Miriam e Arão, podem ser suscetíveis a um coração cheio de orgulho. De onde surge a arrogância? Nós temos a fonte da arrogância nos versos 1 e 2. Os versos 1 e 2 nos mostram que a arrogância é fruto de um interior amargo. Um interior que é motivado, primeiro, por um sentimento de injustiça. E segundo, por uma insatisfação em relação à nossa própria identidade. A arrogância, ela é motivada por um sentimento de injustiça. A arrogância é motivada por um sentimento de injustiça. Aos olhos de Miriam e Arão, Moisés está em pecado. Porque ele tomou uma mulher que não fazia parte do povo de Deus, uma mulher cuxita. Não existe aqui nenhuma palavra da parte de Deus reprovando aquilo que Moisés fez. Muito pelo contrário. O que nos indica que, muito provavelmente, é que esta mulher cuxita, tenha recebido o Deus de Israel como seu Deus. Assim como aconteceria depois com Raabe ou com Ruth. E assim ela também, apesar de não ser etnicamente parte de Israel, ela passou a tomar parte no povo da aliança. Pacto, meus irmãos, nunca foi a respeito de uma etnia, de um povo etnicamente identificado, mas de todos aqueles que são filhos de Abraão pela fé. Todos aqueles que abraçaram a fé de Israel são parte desse povo. Só que Miriam e Arão não conseguem transcender aqui aos seus próprios preconceitos. O ato de Moisés, aos olhos dele, é escandaloso. Envergonha Moisés aos olhos do povo. Ainda mais que aquela mulher cuxita tinha provavelmente uma diferença muito clara em relação aos israelitas. Cuxi, a região de origem dessa mulher, era um território ao sul do Egito. Aquilo que nós conhecemos hoje como o Sudão e a Etiópia. Como hoje, os seus habitantes eram negroides, pele escura, negros. Talvez nós tenhamos aqui, diante de nós, um dos casos mais primitivos de racismo descritos na Escritura. Algo que é odioso aos olhos de Deus e que deve sempre ser condenado por nós, povo do Senhor. Mas ao ponto aqui. Moisés era alguém indigno aos olhos dos seus irmãos
enquanto eles, aos seus olhos, Miriam e Arão, se mantinham fiéis. Como é possível que Deus possa preferir um homem assim? Se nós somos melhores do que ele, porque ele é o líder do povo de Deus e nós não? É algo perfeitamente comum, não é mesmo? Pode ser o chefe a quem nós consideramos incompetente. Pode ser o líder na igreja que tem aos nossos olhos uma moral ou uma piedade duvidosa. Ou então o inverso. Nós estamos em uma posição mais favorável e nós nos autocongratulamos com os nossos méritos. Eu mereço estar onde estou porque eu sou melhor do que ele ou do que eles. A nossa arrogância, meus irmãos, é mascarada por um pretenso senso de justiça da nossa parte e de injustiça da parte do outro. É o filho mais velho na parábola do pródigo. Por que é que o pai festeja o meu irmão que esteve longe, se eu é que estive por aqui fazendo trabalho duro o tempo todo? Ou dos fariseus nos dias de Jesus? Como é possível que esse rabi de Nazaré se congraça com pecadores e publicanos, que ele janta com eles e anda com eles, se somos nós os primeiros a cumprirmos a lei toda à risca? Quando nós agimos dessa maneira, nós esquecemos de dois fatores. Primeiro, a régua da minha justiça não é o outro, mas é o próprio Deus. Sejam santos, como eu sou santo, diz o Senhor. A régua da justiça é Deus. Eu me medir pela santidade do outro, a santidade alheia, é um padrão muito baixo. E se nós somos medidos de acordo com a santidade do Senhor, quem é que pode permanecer? Segundo, sejamos nós quem formos, o Senhor não nos trata pela nossa justiça, mas pela sua graça. Ele escolheu ser bondoso, independente de méritos. Mais tarde o Senhor vai dizer a todo Israel que os escolheu não porque Israel fosse um povo especial, o mais forte, o mais numeroso entre a terra, mas exclusivamente porque Deus escolheu amar liberalmente Israel. Moisés não é quem ele é por aquilo que ele faz. Moisés é quem ele é porque Deus o amou e que o separou para a tarefa de conduzir o povo. Ao ver o Senhor honrando alguém, ou se é você em posição de honra, não se considere superior. Agradeça por estar onde você está. Agradeça por ser quem você é. Isso não é fruto da sua justiça, mas é obra da graça pura do Senhor. E isso nos leva à segunda motivação para a arrogância, a insatisfação com o nosso próprio papel. Miriam e Arão têm o seu próprio papel na liderança de Israel. Veja só como é que o profeta Miqueias vai se lembrar deles, Miriam e Arão, cerca de 1000 anos após a nossa narrativa. Pois eu os tirei da terra do Egito e os resgatei da casa da servidão e enviei adiante de vocês quem? Moisés, Arão e Miriam. Eles são tão líderes quanto Moisés. Ela, Miriam, é profetisa da parte do Senhor. Quando eu leio lá em Êxodo 15, eu vejo que ela é chamada de profetisa, quando ela canta em louvor ao Senhor após a passagem pelo Mar Vermelho. Meus irmãos, sem Miriam não haveria Moisés. Vocês se lembram que foi ela que zelou pelo cesto lançado ao Nilo até que o cesto do menino chegasse à filha de Faraó? Não foi Miriam que, de uma maneira muito astuta, indicou a casa de Joquebede, a mãe dos 3, para servir de ama de leite ao pequeno príncipe hebreu do Egito? E quanto a Arão? É pouco que tenha sido dado a ele, a sua descendência, o sacerdócio perpétuo sobre Israel? É pouca coisa? Que ele tenha servido de boca de Deus diante de Faraó, já que Moisés não era muito bom com as palavras? Você percebe como, em um instante, Miriam e Arão se esquecem de quem eles são e da importância que eles têm na história de Israel? Não bastava que Deus tivesse falado com eles e através deles. Enquanto o povo não os vir coroado de honra, nada vai ser suficiente. Aqui entra a nossa cobiça. Cobiça. Não basta nós termos parte, é preciso estar à frente. Não basta o serviço silencioso e humilde, o lavar os pés do servo de Cristo, é necessário o holofote. Quantas vezes o Senhor reprovou essa atitude no coração
dos seus discípulos, ensinando a eles, aos seus discípulos, que maior é aquele que serve. E que valor nós vemos no testemunho silencioso de Dorcas, lá no livro de Atos, com a sua pequena obra social, comovendo o coração de todos aqueles que criam quando ela adoece e morre. Ou então nas listas enormes dos colaboradores de Paulo, sem os quais no seu ministério surpreendente jamais teria sido possível. Que valor nós vemos nisto? Nós não gostamos da invisibilidade. Nós não gostamos da invisibilidade. Nós queremos é o aplauso da multidão. E ao buscar o aplauso da multidão, nós nos esquecemos que a maior parte do trabalho é feito pela maioria silenciosa. É feito em silêncio. A arrogância surge quando nós estamos insatisfeitos com o papel que foi designado a nós. E a insatisfação vai dar lugar à ideia de que nós merecíamos muito mais do que nós estamos recebendo. Eu creio já haver compartilhado essa história com vocês, mas essa é uma história sempre muito oportuna. Quando a minha esposa entrou para o serviço missionário, a primeira tarefa que foi designada a ela não foi falar com pessoas, mas foi vigiar a porta de um banheiro. Ficar sentada uma tarde toda à frente de uma porta de um banheiro. Assim, Marcela passou uma tarde inteira de olho em uma porta pela qual ninguém passava. No final da tarde, sem nenhuma afetação, mas ainda assim curiosa, ela foi questionar o líder da missão do porquê daquela tarefa. E a resposta dele é ilustrativa. Muitos chegavam ali na missão com um senso de glamour da missão, ou como isso iria dar destaque a eles dentro das suas igrejas. Mas a tarefa aparentemente ridícula de ficar sentada à frente de uma porta de um banheiro que ninguém passava servia como um filtro e como uma lição. Um filtro para aqueles que eram arrogantes. E uma lição de que a maior parte do trabalho do reino é isso. Trabalho duro, nos bastidores, silencioso. Você está satisfeito em estar onde o Senhor o colocou? No seu trabalho aparentemente sem importância? Você está satisfeito em ser o suporte para que alguém possa se destacar? Deus ama o servo de coração humilde, meus irmãos, que se dispõe a servi-lo seja onde for, mas Deus tem um ódio consumado do arrogante. E como o Senhor reprova o arrogante, as consequências deste ódio sobre Miriam e Arão logo se fazem sentir. Quais as consequências da arrogância? É um refrão repetido das Escrituras, meus irmãos. O Senhor detesta o soberbo. O Senhor há de humilhá-lo, seja cedo ou seja tarde. Veja como o Senhor esmaga a prepotência de Faraó. Veja como ele frustra milagrosamente os planos do poderoso Senaqueribe. Ou então como ele envergonha Nabucodonosor, transformando numa fera do campo. Deus envergonha o soberbo. Na nossa passagem não é diferente. No modo como o Senhor trata a rebelião de Miriam e Arão. Primeiro, Deus se faz em adversário dos adversários de Moisés. Segundo, ele manifesta contra eles a sua ira. O Senhor se faz em um adversário dos adversários de Moisés. Veja como o Senhor chama os três ao tabernáculo e se manifesta em forma de nuvem. Ele faz isso para que a sua glória não os consuma na sua ira. Ali ele vai vindicar, ali ele vai defender, ali ele vai se colocar do lado de Moisés. Deus defende a justiça do seu servo. Veja o verso 7. Meu servo Moisés é fiel em toda a minha casa. Quando nós defendemos a nossa justiça, meus irmãos, a nossa tolice, a minha tolice, a sua tolice se torna evidente. Porque não existe ninguém que possa obedecer a Deus de modo perfeito. Mas aqui não é Moisés quem defende a correção das suas ações. Deus é quem diz que Moisés é um homem justo e irrepreensível. Deus é quem está dizendo isso. A palavra, que é traduzida para nós aqui como fiel, é neemã. Um verbo que tem o sentido de ser firme, de algo permanente. Isso para dizer que Moisés não é justo porque ele obedece em tudo, mas porque ele permanece firmado no Senhor e na sua palavra. Moisés é justo porque ele crê na promessa e, acima de tudo, ele crê no Deus da promessa. Deus é o seu defensor. Deus é o seu justificador. E quem é que pode levantar acusação contra aquele a quem Deus declarou como inocente? É como Paulo escreve em Romanos 8,
Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. O que é que resta então aos acusadores do povo de Deus? A gente como Moisés, como Miriam e Arão, se não se retirarem envergonhados. Além do mais, Deus não defende apenas a justiça do seu servo, como ele também revela ter com ele um relacionamento único. Veja o verso 8. O Senhor falava com e através dos seus profetas. O verbo nos diz que, como por meio de sonhos, aos quais nós acrescentamos também aqui as visões, Deus falava aos profetas por meio de sonhos. Alguns dos profetas falaram da parte do Senhor sem mesmo se darem conta, como é o caso dos salmistas. Agora, Moisés desfruta com o Senhor de um relacionamento diferenciado. Com Moisés, o Senhor fala claramente, sem enigmas. Em Êxodo 33, nós lemos que o Senhor falava com Moisés como quem fala com um amigo. O homem pode relacionar-se com Deus de 3 maneiras. Ele pode ser como Faraó e se colocar como um inimigo de Deus e ser esmagado por ele. O homem pode ser como os fariseus dos dias de Jesus e se relacionarem com Deus com uma mentalidade escrava. Para quem vive assim, Deus é um tirano que deve ser temido. E a intimidade com Deus é apenas um algo distante. A terceira forma é a bíblica de relacionar-se com Deus. Deus é Senhor, sim. Deus deve ser temido em sua ira e justiça, sim. Mas ao mesmo tempo Deus é um Pai amoroso, que recebe aqueles a quem Ele escolheu e faz deles os seus filhos amados. A esses, o Senhor se dá a conhecer. Deus se revela a ele nos seus propósitos amorosos. Mais ainda do que isso, Deus passa a habitar neles. Deus faz deles o seu templo. Meus irmãos, esse é o privilégio dos humildes. Esse é o privilégio dos humildes. Eles conhecem a Deus e Deus os conhece. Eles têm no Senhor o seu Pai. E como Pai, Ele os abençoa, Ele os defende. De tal modo que nós nos tornamos, como diz o verso 8, em pessoas absolutamente temíveis. Porque quem é que se arriscaria a se levantar contra quem tem o Criador e sustentador de todas as suas coisas como seu Pai? O Senhor se faz em adversário dos adversários de Moisés. Essa é a primeira consequência da arrogância de Miriam e Arão. A segunda consequência é a manifestação da ira do Senhor. A ira do Senhor se acende, veja o verso 9. É como diz Provérbios 16:5, o Senhor detesta todo aquele que é orgulhoso. É evidente que este não ficará impune. Na sua ira, o Senhor se afasta. A glória do homem, meus irmãos, e a glória do Senhor não cabem no mesmo lugar. A bênção do Senhor está com o humilde de coração. Com o soberbo está a promessa do juízo. No caso de Miriam e Arão, a sua soberba é punida de forma irônica. Os irmãos mais velhos de Moisés estavam insatisfeitos com o seu papel, não é mesmo? Eles não queriam honra e destaque diante do povo? Como é que o Senhor os disciplina? A Miriam, Deus humilha com a mais repelente de todas as enfermidades da Escritura, a lepra. Dos pés à cabeça, Miriam está enferma. E o versos 14 e 15 trazem um detalhe adicional que precisa ser observado. Que aquilo que aconteceu com Miriam não era alguma coisa fortuita, ocasional, aleatória, mas algo que foi dada por Deus para envergonhá-la aos olhos do povo. A sua soberba e a arrogância são substituídas por humilhação e por vergonha. Não é interessante como Deus faz? Ela não queria honra e destaque, o que ela recebe é vergonha. Já Arão, a vergonha é ter de recorrer à mediação do mesmo homem a quem ele considerava indigno até poucos momentos. Veja os versos 11 e 12. Moisés não é mais o pecador repreensível agora para Arão. Moisés é o Senhor, a quem ele implora que recorra a Deus pelo perdão e cura de Miriam. Em seu juízo, o Senhor submete o soberbo ao homem humilde. É de Jesus falando à fiel igreja de Filadélfia, em Apocalipse 3, que nós lemos.
Eis que eu farei com que alguns que são da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem, e esse é o detalhe que eu chamo sua atenção, eis que farei com que venham até você, prostrem-se aos seus pés e reconheçam que eu amo você. Sim, o Senhor abate o orgulho dos arrogantes. Nós não vemos isso acontecer na narrativa bíblica, como já falamos com Nabucodonosor, que orgulhoso com a glória do seu império, ele blasfema do Senhor e é lançado às feras do campo? Nós não vemos isso nas lágrimas de Faraó, que vê o seu país arrasado e o seu primogênito, o herdeiro do trono, morto pelas pragas do Senhor? Nós não vemos isso no choro arrependido de Pedro, sob o olhar do seu Senhor após negá-lo, mesmo tendo jurado que jamais o faria? Mais uma vez o testemunho de Provérbios. O orgulho do ser humano o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. O que é que nós aprendemos aqui, meus irmãos? Primeiro, a termos cuidado em julgar como inferiores, seja que propósito for, aqueles a quem o Senhor justificou. Deus é o seu advogado. Será que nós podemos algo contra ele? Segundo, nós aprendemos a não temer a arrogância dos homens, pois nós temos quem nos defenda de todas elas. Nós desfrutamos de um relacionamento único com o Senhor e esse é o nosso maior tesouro. Nós falamos bastante aqui até agora de Miriam e Arão. Mas e quanto a Moisés? Nós temos em Moisés a melhor resposta à arrogância. Um coração manso, que conhece o Deus a quem serve. Essa é a melhor resposta para o servo fiel. Como nós respondemos à arrogância? Como é que Moisés responde? Você acompanha comigo a leitura aí do verso 3? Moisés era um homem muito manso, mais do que qualquer outro sobre a terra. Moisés era um homem muito manso. Moisés responde aos seus irmãos com mansidão. Como nós a definimos? Os significados de mansidão são muitos. Mansidão tem a ver com humildade, com modéstia, com domínio próprio. É, em síntese, a virtude de quem se submete a Deus em toda circunstância. A virtude de quem submete a Deus as suas aflições, para que o Senhor a julgue. Veja só como é que a mansidão de Moisés se revela. Nós não ouvimos de Moisés no texto nenhuma palavra de defesa de si mesmo. Moisés não se defende. Diante da arrogância dos seus irmãos, Moisés se entrega àquele a que julga retamente. Quando Arão recorre a ele, Moisés não tripudia. Moisés intercede graciosamente pela saúde, pela recuperação de Miriam. O espírito de Moisés não é um espírito vingativo. Como é que Moisés pode permanecer manso e benigno mesmo em uma situação como essa do nosso texto? Simples. Moisés conhece o seu Deus. Moisés nutre com o Senhor um relacionamento pessoal, profundo. Moisés sabe que o Senhor é o seu juiz e o seu defensor. E se ele sabe todas essas coisas, o que é que pode fazer a ele o homem? Mas de onde flui a sua mansidão? De onde nasce o seu espírito humilde? É interessante nós considerarmos o verso 3, esse que nós acabamos de ler, a partir do ponto de vista tradicional acerca da autoria de Números, que atribui a Moisés o registro do livro. Se Moisés é o autor do livro, é ele aqui quem se declara como o homem mais manso de toda a terra. Ele está dizendo de si mesmo que ele era o homem mais manso de toda a terra. Não é alguma coisa contraditória? Se nós considerarmos que a mansidão tem a ver com humildade, se Moisés escreve esse verso 3 acerca de si mesmo, então Moisés não é o mais manso, mas o mais arrogante de toda a história. Principalmente se nós considerarmos o todo da história de Moisés, não é mesmo? Moisés não mostra muita mansidão ao matar o egípcio que feria um hebreu. Moisés não está exatamente imbuído de domínio próprio quando ele fere a rocha a qual ele deveria apenas falar. Moisés não é exatamente submisso à vontade de Deus quando ele murmura no episódio das codornas. O verso 3, então, é fruto da falsa modéstia de Moisés? A resposta é não. Há dois motivos para que nós afirmemos isso de maneira tão decidida. Pedro nos diz
na sua segunda carta, que nenhuma parte da Escritura foi dada pela vontade humana, mas que homens inspirados registraram a vontade de Deus segundo a vontade do Espírito. Essa é a primeira razão, meus irmãos. É Moisés quem escreve aqui a respeito de si mesmo? Sim. Mas quando ele o faz, ele está registrando as palavras de alguém muito maior que ele, do próprio Deus. Moisés é, como nós sabemos, um homem cheio do Espírito. É dele, do Espírito de Deus, que vem não apenas essa palavra, essa revelação a respeito da mansidão de Moisés, como também vem do Espírito, o Espírito manso que governava esse servo de Deus. É o Espírito quem torna Moisés manso e o declara. E o que é que nutre essa mansidão que consegue resistir a toda a arrogância? Essa é a segunda razão. Moisés possui um relacionamento como nenhum outro com aquele que é manso e humilde de coração. Um relacionamento como nenhum outro com aquele que é manso e humilde de coração, o Senhor Jesus. Como assim? Como Moisés tem uma relação com Jesus? Nós estamos falando de uma distância histórica de cerca de 1.500 anos. Acontece que no Antigo Testamento nós temos aquilo que é chamado de aparições pré-encarnacionais de Cristo. Nós não vamos detalhar esse assunto aqui, mas são visões antecipadas da glória de Jesus. Veja o verso 8. Veja o verso 8. Aqui, quando se diz que Moisés vê a forma do Senhor. Israel, meus irmãos, via a manifestação da glória de Deus como uma coluna de nuvem ou de fogo, dependendo do momento do dia. O povo tremia diante da majestade do Senhor que fazia tremer o Sinai. Mas ninguém via o Senhor face a face. E diz aqui que Moisés vê a forma do Senhor. O que é que ele vê? A forma do Senhor. Mas como é que isso é possível? Nenhum homem viu a Deus em toda a sua glória e viveu. O próprio Deus diz isso a Moisés. Mas ainda, Jesus vai dizer em João 4 que Deus é Espírito. Como é que nós veríamos? A resposta vem de Filipenses 2. A segunda pessoa da Trindade, perfeito Deus, se fez perfeito homem, assumindo a forma de servo. Deste modo, nós podemos contemplar a glória de Deus na face de Cristo. Jesus mesmo vai afirmar que quem o vê, vê o Pai. É assim que Moisés vê a forma do Senhor. Jesus pré-encarnado é aquele que vem em defesa de Moisés contra a arrogância dos seus irmãos. E quem melhor que Jesus para ensinar a Moisés sobre arrogância e mansidão? Aquele que suportou em silêncio as ofensas dos seus inimigos contra si. Aquele que intercedeu pelos seus inimigos mesmo no seu momento de maior sofrimento e humilhação. Aquele que jamais perdeu o espírito benigno, mesmo quando ele foi afrontado, desprezado, traído. Aquele que oferece a face, o beijo traidor. Aquele que, em suma, se entrega àquele que julga retamente. Cristo, meus irmãos, é o nosso grande professor na escola da mansidão. É por isso que Jesus pode nos intimar em Mateus, capítulo 11, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Aprendam de mim. E nós ainda, meus irmãos, eu e você, preste bem atenção nisso. Eu e você somos ainda mais privilegiados do que Moisés, porque nós hoje sabemos às claras algo que Moisés sabia apenas por sombra. Nós sabemos que o preço da nossa justiça foi o sangue de Jesus. Nós sabemos que agora ele ressuscitou e que nós temos através dele um advogado junto ao Pai, que intercede por mim e de você dia e noite. Que coloca a nossa causa diante do Pai dia e noite. Nós sabemos que a sua oferta de sangue possibilitou que nós fôssemos recebidos como filhos do nosso Pai Celeste. Através de Jesus, eu e você sabemos que nós somos amados perfeitamente. Por que é que nós deveríamos temer o homem? Por que é que nós deveríamos nos injuriar com a arrogância do ser humano?
quando nós somos alvos de uma graça tão perfeita. Jesus é a fonte da verdadeira humildade. Pois sendo nós, eu e você, os alvos da sua graça e do seu amor, nós somos chamados primeiro a um olhar gracioso em direção ao outro. Diferentemente de Miriam e Arão, nós sabemos que nós somos tão carentes de misericórdia quanto o maior dos pecadores. Isso varre para longe o senso de injustiça que gera a arrogância. E sendo nós feitos em filhos e herdeiros de Deus por essa mesma graça de Cristo, nós encontramos satisfação em quem nós somos. Não importa se nós estamos debaixo de um holofote ou então na porta de um banheiro e vigilância, nós vamos nos dar por felizes, simplesmente por sermos parte da família de Deus e por nós partilharmos daquilo que Ele está fazendo na história. O que mais que nós precisamos? A mansidão é a melhor resposta à arrogância. Nós vimos que a arrogância nasce de um falso senso de justiça. Lembre-se que você é quem você é por graça, não por si mesmo. Não há dádiva que não venha do alto. Não há capacidade que não venha do Espírito. Veja o descrente, aquele que cruza com você todos os dias e às vezes te ofende por causa da sua fé, como alguém, como um potencial alvo da graça salvadora de Cristo. Veja os seus irmãos na fé, como gente a quem Deus ama. Gente em quem Deus ainda está trabalhando para a santificação. Nós vimos também que a arrogância nasce da insatisfação com o nosso papel. Querido, você é um filho do Deus vivo. Será que alguma coisa nesse mundo poderia ser melhor do que saber que o Pai te ama e que Ele cuida de você? Ainda que tudo o que você faz para o Senhor pode ser que jamais seja lembrado pelos homens, mas jamais vai ser esquecido por Ele. Também que a glória dos seus atos não pertence a você mesmo. Pertence ao Senhor que te chamou. Nós vimos que Deus defende os seus servos. Não há necessidade de revide. Não há necessidade de gritaria. É claro, você pode e deve falar por aquilo que é justo, mas sem animosidade, sem violência. Lembre-se de quem é o juiz. Lembre-se de quem é o seu advogado. Querido irmão, querida irmã, descanse no Senhor. Nós vimos que o Senhor revela a sua ira contra toda arrogância. Trema ofender a Deus com o seu espírito soberbo. Trema em ofender a Deus com o seu espírito soberbo. Um exame das Escrituras nos faz perceber que, entre os muitos pecados do homem, este é especialmente odioso ao Senhor. O coração arrogante, soberbo. A arrogância sempre vai preceder a ruína. Sempre. Nós vimos que a mansidão surge de um relacionamento pessoal com Jesus. A pior resposta que você poderia dar a esse sermão é: ok, eu entendi, vou ser mais humilde daqui por diante. Você é um homem, uma mulher frágil. Os seus propósitos, por melhores que sejam, eles vão-se embora com uma rapidez impressionante. O caminho não é da sua força. O caminho é da força e do poder de Cristo operando em você. Cresça no relacionamento com Ele. Aprenda dele. Veja a mansidão de Jesus diante dos seus adversários. Sobretudo, confie no que a cruz revela. O quanto você é indigno e, ao mesmo tempo, o quanto você é amado. Se isso não transformar em você em uma fortaleza diante de toda arrogância, então nada mais vai fazer isso. Aprendamos com o exemplo de Moisés, meus irmãos, mas acima de tudo aprendemos com Jesus. Com Jesus, a sermos mansos e humildes de coração. Vamos orar?